Será que finalmente nós tivemos a adaptação perfeita do Quarteto Fantástico nos cinemas? Vou contar aqui pra vocês o que é que eu achei do filme, o que foi que eu gostei, o que foi que eu não gostei, se eu achei um bom filme, se eu achei até melhor do que Superman. Enfim, eu vou falar meu review sincero aqui pra vocês. E já vai deixando o seu like e se inscrevendo pra fortalecer o canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Coisa que eu quero destacar aqui é o elenco. Desde o início eu achei um elenco bastante promissor, eu tava gostando, eu gostei quando o Pedro Pascal foi escalado como Reed Richards, mas eu ainda tava com o pé atrás porque eu queria saber se ele realmente ia se garantir no papel, né, como o personagem mais inteligente do universo Marvel. E já adianto aqui que eu não sou um fã de Quarteto Fantástico, tá? A única coisa que eu conheço dos personagens são algumas animações que eles aparecem ou que eles protagonizam e os filmes da Fox. Enfim, primeiro de tudo é o elenco, né? Muito bom, tal. Já falei do Pedro Pascal, agora falando da Vanessa Kirby, que com certeza é a que mais surpreende no elenco. Tem um grande destaque no filme, mais do que eu pensava que teria. Mas isso não é uma coisa ruim, é muito bom. Ela tem uma importância ali dentro da trama. Ela é bem importante ali na luta contra o Galactus no final do filme. Já já eu vou falar do Galactus. E agora sobre o Johnny Storm, eu gostei. Mas eu tenho tiveram coisas nele que eu não gostei, mas eu acho que é a memória que eu tenho do Chris Evans interpretando o personagem. Eu achava que esse Johnny Storm ele também seria brincalhão e tudo mais. Ele até é brincalhão, mas bem pouco. Eu pensava que ele seria realmente o alívio cômico ali do filme, mas talvez até o Coisa seja um pouco mais carismático e engraçado do que ele. Eu gosto do Joseph Quinn. A história humana dele é uma versão bem bacana, mas eu achei que ele seria... Tudo bem que a temática do filme não é uma temática cômica, né? É uma temática mais séria, já que eles têm uma invasão aí do Galactus na Terra. Então eu acho que eu passo o pano para isso, ele não ser engraçadão justamente por causa da trama. Além de eu ter uma memória do Chris Evans interpretando o personagem, eu tenho uma memória dos primeiros quadrinhos do Stan Lee, do Steve Ditko, em que o Johnny Storm aparece nas revistas do Homem-Aranha, né? Nas histórias do Homem-Aranha, onde o próprio Peter Parker ali, o Homem-Aranha tem inveja do Johnny Storm porque ele é bem famoso ali, né? As garotas voam em cima dele, coisa que não acontece com o Homem-Aranha. Então eu achei que eu veria esse Johnny Storm, mas eu gostei. Não tiveram as coisas que eu queria que aparecesse, mas eu gostei mesmo assim. E agora falando do Coisa, o Coisa também, eu vi que muita gente gostou, realmente tá muito bom no filme. O Ibon Moss, eu acho que é o nome do ator, Ibon Moss alguma coisa aí. O cara ele se garante no papel, ele traz um carisma pro Coisa, a gente se importa com o personagem. Eu só senti falta mesmo, eu sei que tem gente que não curte tanto o Coisa mais, digamos, pessimista, o Coisa mais dramático, que se sente um monstro, que quer voltar a ser humano. Só que nesse filme aqui ele é o contrário, ele já é um Coisa acostumado com esse corpo que ele tem, ele anda ali no meio da rua normal, ninguém julga ele. É uma versão bem bacana do Coisa, só que a versão do Coisa que eu curto mais é esse Coisa mais dramático, que quer voltar a ser humano, né, e tal. Esses poderes são uma maldição para ele. Ele acha isso, né? Mas eu gostei dessa versão dele. É um coisa ali que ajuda nos conflitos ali da família. Realmente é um tio ali, né, pro bebê. É o cara ali que quer paz ali no meio das brigas. Enfim, é uma coisa bem bacana também. Terminando de falar dos personagens, vamos pro Galactus e pra Surfista Prateada, que o Galactus pra mim não tem como ser mais perfeito do que foi nesse filme, sério. Todas as cenas que esse cara aparece são sensacionais. Quem teve a oportunidade de assistir esse filme em IMAX, ou você que ainda vai assistir esse filme, eu recomendo que você vá assistir no IMAX, cara, vale muito a pena. Eu não consegui ir, mas eu tenho certeza que vale a pena ir assistir no IMAX. Então, se você puder ir, vá assistir na sala IMAX que vai valer muito a pena. E esse Galactus também eu gostei porque ele não é um vilão, ele é apenas uma vítima, né? O cara tem que estar consumindo planetas, é uma maldição para ele. Ele já tá cansado disso, ele só quer descansar, ele só quer férias, né? O Galactus quer férias, cara. Ele é gente como a gente. Ele não é um vilão, isso eu gostei bastante. E ele tem uma motivação muito boa para querer ir atrás do Franklin Richards. E ele quase consegue, né? E é muito legal, cara. Todas as cenas dele tiveram cenas que foram feitas de forma prática também. Isso é muito bom.
E é isso, cara, esse Galactus é perfeito, cara. A gente que viu aquela poeira lá em 2007 e a gente esperou muito tempo, mas pelo menos a gente teve a adaptação perfeita do personagem. E sobre a Surfista Prateada, que desde que saiu o primeiro trailer, a galera já começou a chamar o filme de lacrador, filme woke, não sei o quê. Cancelem esse filme. Cara, a Surfista Prateada é uma das melhores coisas do filme. E eu ouso dizer, polêmica aqui, tá? Eu ouso dizer que ela tem cenas de ação melhores do que o Surfista de 2007. Não que eu não goste do Surfista de 2007, ele é foda pra caramba. Mas eu ouso dizer que essa Surfista Prateada tem cenas melhores do que ele. Mas eu gosto dos dois, tá? É uma opinião muito polêmica, mas eu gosto dos dois, tá? O resto, cara, tudo muito bom, as cenas de ação. O CGI tem uma escorregadinha num momento ou outro, mas eu diria que são só nas cenas do Reed Richards, ele se esticando, né? Mesmo que sejam poucas cenas que ele faça isso, mas o CGI dá um deslize. E por fim, de pontos positivos aqui, a gente tem a trilha sonora do Michael Giacchino, que é a cereja do bolo. A trilha muito marcante. Eu acho que. Eu não lembro qual foi o último filme do UCM que teve uma trilha tão marcante, mas o Michael Giacchino tá de parabéns. E agora, começando a falar dos pontos negativos, não são muitos, eu queria começar destacando a história, que apesar de ser muito bom, ela ser uma história bem direta assim, sem muita enrolação, eu achei um pouco tedioso em alguns momentos. Porque numa hora a gente tá aqui numa mega cena de ação, em outra hora tem um diálogo assim que faz a trama dar uma respirada, mas que não me agradou tanto. Assim, posso estar sendo meio contraditório aqui, porque o filme ele é bom porque ele é direto, mas tem alguns momentos que parece que não são bem conduzidos assim nessa trama direta. O ruim da trama ser muito direta é porque alguns personagens acabaram sendo prejudicados, principalmente o Coisa. Eu acho que com certeza tinham mais cenas do personagem. Basta você assistir aos trailers, tem muitas cenas que tem nos trailers que não foram pro filme, como o personagem do John Malkovich, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi cortado do filme completamente. Eu só sei que ele é mestre lá de uns macacos, e um dos macacos ainda aparece em um momento lá do filme, bem rápido, e não dá nem pra ver direito. Mas eu não acho que ele seria um vilão ali importante na trama, né? Esse é só pra fazer referência mesmo. Mas teria sido legal de ver ele e outros personagens talvez que foram cortados. E eu acho muito difícil a Marvel lançar uma versão estendida desse filme. Mas assim, vai depender de cada pessoa. A história ser apressada, se isso é bom ou ruim. Vai depender de cada pessoa. E acho que de negativo foi só isso mesmo, mas uma coisa que eu não gostei também, mas já não tem nada a ver com o filme, mas sim a cena pós-créditos, é que eu não gostei da cena pós-créditos. Me desculpe para você que ainda consegue ter esperanças com esse MCU, consegue ter expectativas para os próximos filmes, mas me desculpe, eu não consigo mais hoje. Alguns sim, né, como o Quarteto, eu tava até com uma expectativazinha legal, mas nenhum ainda tá me deixando hypado. Depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, nenhum filme do UCM me deixou mais hypado. Espero que essa era de ouro da Marvel volte com Vingadores, mas essa cena pós-créditos, cara, pra mim tem muitos problemas. Nada contra quem gostou, tá? Como eu falei, se você gostou, se você ainda gosta dessa Marvel, que bom, cara, porque eu mesmo não consigo mais. Se você ainda não viu o filme, tem spoilers aqui. Primeiro, não tem quem me faça não tem quem faça eu acreditar que ele é o Robert Downey Jr. Ele com certeza é um dublê. Os caras podem até dizer que confirmar que é o Downey Jr., mas tenha certeza que não é. O Downey Jr. é um ator caríssimo, então eles não iam pagar milhões para ele só para aparecer uns 10 segundos aí numa cena pós-créditos, ainda mais encapuzado. Se fosse o Downey Jr. mesmo, ele teria mostrado o rosto. Segundo, o capacete eu não gostei. Ele tá segurando o capacete lá na mão. Mas eu vou passar pano do capacete ser simples, porque aparentemente esse Doutor Destino é o mesmo desse universo do Quarteto Fantástico. Então, já que os personagens têm visuais mais caricatos, eu vou passar pano para isso. Terceiro, como é que o Reed Richards é o homem mais inteligente do planeta, tem um mega prédio altamente avançado, tem o Herb que ajuda o filme todinho. Como é que você é o cara mais inteligente do mundo e você não tem nenhum sistema de alarme em casa? Porque a Susan Storm dá as costas, ela deixa o Franklin sentado no sofá, ela dá as costas e o Doutor Destino aparece. Como assim? Ah, mas ele pode ter aparecido por um portal. Mas até um portal teria
teria feito barulho. Até o do Doutor Estranho faz um barulhinho de fogo ali, sei lá, naquele arco lá. Até aquilo ali faz barulho, cara. E como é que o infeliz entrou ali e ninguém viu? Nenhum sistema de alarme tocou. Então não é que eu odiei a cena em si. Pô, legal, Doutor Destino vilão do próximo filme. Me pareceu muito uma cena de última hora, inserida ali às pressas para conectar com Vingadores Doomsday, sinceramente. E o que me entristece mais é porque foi dirigido pelos irmãos Russo. Se uma cena pós-crédito simples, que era para ter uma lógica ali, já foi dirigido pelos caras que vão dirigir o próximo filme, e eu já tô com uma expectativa bem baixa. Os caras não conseguiram nem dirigir uma cena pós-créditos direito. Quem dirá o filme, né? Mas tô falando besteira aqui, tá? Eu tô falando merda. Espero que eu cale minha boca e o filme seja épico, mais épico que Vingadores Ultimato. Mas até agora a expectativa tá lá embaixo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Gostei muito de Quarteto Fantástico. Não acho que ele seja melhor que Superman. Eu gostei dos dois, mas eu acho que o Superman se sai um pouco melhor. Porque o Superman tiveram mais coisas que eu gostei do que coisas que eu não gostei. Mas ambos os filmes me pareceu que eu estava lendo um quadrinho ou assistindo a mais um episódio de cada personagem. Então eu gostei bastante dos dois. Não acho que um seja melhor do que o outro. Vai do gosto de cada pessoa. Não é porque eu tô dizendo aqui que o Superman eu gostei mais do que o Quarteto Fantástico, que essa é a verdade. Você tem todo o direito de achar o que você quiser. É isso. Comentei o que é que vocês acharam dos dois filmes, qual você achou melhor, se você achou os dois iguais, ou achou os dois ruins, enfim. Fiquem à vontade nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!